Na última reportagem da série Brasileiro Quarentão, uma história em família. O filho de Tele Santana pega a estrada e refaz o caminho sagrado do pai. Que torcedor não quer seguir os passos do maior ídolo? Eu torcia não só com um amor cego, eu torcia por um ídolo, torcia por uma causa e uma filosofia que eu acreditava. René é filho de Tele Santana. 40 anos depois, ele repete parte do trajeto que o pai fez em 1971, um caminho marcado na história do futebol brasileiro. Para pagar a promessa pela vitória de 71, Tele foi a pé de Belo Horizonte a Congonhas, num percurso de quase 100 quilômetros. O destino final dessa história é uma igreja às margens da BR-040, na região de Pires. Enquanto a igreja não chega, René faz o tempo passar mais depressa, contando histórias do pai, bicampeão brasileiro. Ele teve uma tia que criou e ela morreu falando que antes de morrer ela falava que ainda ia ver ele no jornal. René sempre esteve presente nos momentos importantes do pai. Viveu o dia a dia dos treinamentos, das concentrações. Teve acesso a histórias que qualquer torcedor gostaria de ter. Do Atlético, campeão de 71, René lembra da preocupação do pai quando descobriu que alguns jogadores estavam se perdendo nas noitadas. O Tele foi aonde falaram que os jogadores estavam. Ele foi só para se mostrar para os jogadores vissem que ele teve lá e viu que os jogadores estavam. Foi alguém que contou, não. E conversou no dia seguinte com todos os jogadores que escolha, ou vai para a noite, ou vai ser jogador de futebol. Que jogador de futebol, ele é atleta, ele precisa do corpo. Essa equipe viveu, ela foi aos poucos virando um conjunto, uma família. Porque o Tele conseguiu, através dessas experiências, às vezes ruins, ele fazer toda a equipe acreditar na filosofia dele. Disciplinador e motivador. Tele sempre procurou mexer com o brio dos jogadores. Quando dirigiu o Palmeiras no Brasileirão de 79, teve pela frente nas quartas de final o Flamengo de Zico, no Maracanã. A confiança do clube carioca era tanta que o treinador e o presidente do Flamengo davam como certa aquela vitória. Eu estava no hotel, na concentração do Palmeiras, quando apareceu na televisão o Cláudio Coutinho. O Palmeiras, aqui no Rio, no Maracanã, eles vão tremer. Isso bastou. Ele foi e desligou a televisão. E todo mundo assistindo ao Jornal Nacional. Vocês ouviram? Consideramos ponto ganho o jogo de domingo contra o Palmeiras. Nós também duvidamos da força dele fora de São Paulo. Quem tem brio, reage. Chegou no Maracanã, fez um gol, Palmeiras. Para minha surpresa, fazer gol do Flamengo, aquele time do Palmeiras. O Flamengo empatou 1-1. Agora vem o rolo compressor. Mas aí o Palmeiras, jogando futebol bonito, bem jogado, ele dá um baile de bom futebol. Final, Palmeiras 4, Flamengo 1. René seguiu os caminhos do pai e também virou torcedor do Fluminense. Tele conquistou títulos como jogador e como técnico, mas a passagem pelas Laranjeiras no Brasileiro de 1989 foi um dos momentos mais tristes da carreira de Tele. Eu pedi até, por tudo que ele tinha vivido, não era o momento dele dirigir o Fluminense. O bom filho a casa torna. Tele Santana, o eterno tricolor, está de novo nas Laranjeiras. Mesmo chegando no momento difícil, Tele Santana não escondeu a alegria ao voltar ao clube para o qual torce desde pequenininho. Ele é adepto de um futebol ofensivo com muitos gols. E o Fluminense fez poucos, apenas 9 até agora. E já está sem marcar há 3 partidas. Ele perdeu de 5 lá em Juiz de Fora. E eu me lembro no vestiário que eu entrei como torcedor, muito emocionado. E eu falei, os jogadores estavam sem ligarem para aquilo. E eu achei aquilo um desastre. Como ele, arrasado. Um homem como ele não merecia perder de 5 num jogo contra o Flamengo, principalmente, que é o principal rival. E eu emocionado, eu falei, aqui não tem homem. Eu falei, vamos sair, pai. Não tem ninguém aqui, tem sangue nas veias nesse time. Não tem. Aí entrou um no vestiário, chorando, gritando, com a camisa molhada, totalmente ensopada, tirada do corpo e jogou numa parede. Quando esse jogador fez isso, eu falei, tem um. Tem homem nesse time, porque alguém tinha que chorar. Então esse foi o Alexandre Torres, que eu fiquei, depois desse dia, eu fiquei fã dele por causa dessa reação dele, porque ele sofreu como eu estava sofrendo e como o Tele estava.
Telê voltou a brilhar no futebol paulista. Levou o São Paulo à final do Brasileiro. Mas o título só viria no ano seguinte. Campeonato de 91, Campeonato Brasileiro, teve como auge dessa carreira. Ali já foi uma lavada de alma dele. Ele foi campeão brasileiro novamente. Depois do primeiro Campeonato Brasileiro com o Atlético, ele era novamente o melhor time do Brasil. Ele comandou, criou, formou o melhor time do Brasil, que era o São Paulo. Mas ele mal sabia, que ali era apenas um começo de uma sequência que esse Campeonato Brasileiro impulsionou o São Paulo para a América e para o mundo. René se aproxima da igreja como se fosse ao encontro do pai. A igreja está em reforma, sem teto, sem missa. As imagens sacras estão guardadas num local improvisado. O Telê Santana é de Santa Ana. Ele nasceu no dia 26 de julho, dia de Santa Ana, avó de Jesus. Assim como o pai, em 1971, René se ajoelha e agradece aos céus. Agradece ao pai. E neste sábado começa outro Brasileirão com mais histórias.